Pessoal, boa tarde. Agradeço aí a presença de todos aqui hoje. Hoje é um dia que a gente está comemorando os 25 anos, né, da medicina veterinária, então é um curso aí que tem uma história bastante densa e muito bonita dentro da instituição. A instituição fazendo 55 anos e hoje é o Dia Mundial contra a Raiva, né? Então, depois do caso aí que apareceu, a gente achou por bem falar sobre isso. Então, quero agradecer a professora Vanessa, a professora Bianca, a professora Iracema, que ajudaram aí, né, a pensar esse evento junto comigo. E falando de história, né, a gente não poderia deixar de lembrar do nosso querido professor Donini, que faleceu em 22 e estaria aqui certamente, né, com a gente. E também da professora Terezinha Knobel, que foi uma grande pessoa aí dentro da saúde pública das zoonoses e que foi coordenadora antes de mim, né? E dentro dessa história aí, aproveitar, agradecer todo mundo que passou, que apoiou o curso de veterinária, então o professor Roquete, o professor Arthur, e a figura do professor Furiela, que está aqui representando a todos, e toda a coordenação da saúde, porque a veterinária fez parte aí disso até há pouco tempo, e ainda faz, né? Ainda dividimos muitas coisas. Então, agradecer vocês por estarem aqui hoje, por estarem presentes, e vou começar chamando a Natasha Monteiro Caliche, ela é coordenadora PET aqui da MSD, e falando em valores, né, Natasha, eu acho que ela vai mostrar uma coisa que representa muito a FNU também. A gente tem atividades extensionistas desde que a instituição surgiu, e a veterinária também faz parte aí da Ação Saúde, junto com os cursos da CISBEM, e a gente tem há 7 anos o apoio da Merck Sharp Dome conosco aqui na vacinação dos animais, e principalmente focando na raiva, né? Então, Natasha, eu vou pedir para você subir aqui, depois a gente compõe a mesa e começa a discussão, tá bom? Oi, pessoal, boa tarde. Em nome da MSD, então eu queria agradecer o convite da FMU, da professora Balda. A MSD tem mais de 130 anos de história. Ela tem esse compromisso com a saúde, né, tanto com os animais quanto a parte humana, tá? Deixa eu só testar aqui. Temos negócios tanto na parte de biológicos, farmacêuticos, vacina e a parte de saúde animal. Então, a saúde animal é um braço da MSD Saúde Humana, tá? Em 2021, a gente teve um faturamento de 48 bilhões de dólares. Temos sites, né, e fábricas e escritórios no mundo inteiro. Então, é uma empresa multinacional americana. E eu acho que o mais importante é essa questão de quanto ela destina a parte para pesquisa e desenvolvimento. Então, 20% do faturamento total, que aí, no ano de 2021, foram 12 bilhões, destinados em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Falando um pouquinho da saúde animal, aqui no Brasil a gente tem as divisões de ruminantes, aves, suínos, aquicultura e animais de companhia, tá, da qual eu faço parte. A gente tem medicamentos, vacinas, tem toda uma linha nova de identificação e rastreabilidade, tá, que a gente vai falar um pouquinho. E temos 3 fábricas no Brasil, então, Montes Claros, Cruzeiro e Joinville. A questão, né, então, de destinar 20% do seu faturamento global para pesquisa e desenvolvimento, sempre pensando em trazer produtos novos, produtos diferenciados, tá, para agregar, né, o serviço, né, do veterinário. Aqui algumas marcas que a gente tem, tá, que eu acho que é legal, né, quem ainda não teve contato ter. Bravecto, né, nossa marca que a gente até está fazendo Bravecto Experience lá fora, quem depois quiser fazer. Nobivac, que é a nossa linha de vacinas. Excalibur, nossa coleira que faz prevenção para leishmaniose, tá? Aí esses 2 últimos, o Gardasil 9 e o Keytruda, são da linha humana. O Gardasil é a vacina para papilomavírus, tá? E o Keytruda, ele é o medicamento mais vendido do mundo, tá? É um produto oncológico que é líder de vendas no mundo. Aqui, né, da parte de veterinário, o que a gente tem de inovação? A linha Sure Pet Care, que é uma linha que vai desde microchip até comedouros automáticos, né, que cada animalzinho tem o seu microchip e vai abrir só para aquele animal, é bem legal. E aí, pensando um pouquinho no propósito da empresa, né, igual o CEO falou no vídeo, que é melhorar a vida, né, das pessoas, dos animais e o bem-estar, né, a MSD ela incentiva programas sociais, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho do programa social que a MSD contribui para a parte da raiva, tá? Que ela ajuda o projeto AFIA. Tá? O que é esse projeto AFIA? Até no dia hoje, no Dia Mundial de Raiva, a gente recebeu essa atualização.
que a gente já doou 5 milhões de doses de raiva para cães na região da África, né? Que é essa região no projeto AFIA. Então, 5 milhões de doses de vacina para cães, para tentar erradicar a doença em países que ela ainda não é erradicada. Tá? Então, como que funciona? 1% do faturamento global da venda da vacina Nobivac Raiva é destinada para esse projeto. Esse projeto existe há mais de 25 anos e também tem essa parte de conscientização de crianças. Tá? Então, são mais de 5 milhões de crianças que já fizeram parte desse projeto e foram educadas sobre a raiva. Aqui, trazendo um pouquinho então de números, o que chama muita atenção, né? Estima-se que mordidas por cães com raiva causam 59 mil mortes no ano, tá? Em todo o mundo. E, infelizmente, a maioria delas é em criança, tá? Então, esse projeto, né, a gente tenta vacinar os cachorros para conseguir erradicar a raiva em humanos. Bom, pessoal, do projeto era isso. Depois tem o site, tá? Para quem quiser entrar e entender melhor como que funciona. Aqui é o nosso portfólio, então, o portfólio Nobivac. A gente tem 2 múltiplas de cães, agora, mais recentemente, 3 múltiplas para gato. A KC, que é a nossa vacina para gripe, além da raiva, né? E a PUP, que é uma vacina exclusiva da MSD. Entrando um pouquinho no conceito geral de objetivos de vacinação, eu trouxe aqui só para a gente falar rapidamente, né? Esses objetivos não são da MSD, são dos guias internacionais que a gente se baseia, principalmente do ASAVA, tá? Então, qual que é o objetivo quando a gente pensa em vacinação em massa, né? Vacinar o maior número possível de animal na população de risco, não vacinar mais do que necessário, então não vacinar o mesmo indivíduo 2 vezes para a mesma coisa, né? E vacinar apenas contra aquilo que aquele cão tem o risco de se contaminar, né? Então, sei lá, um cachorro que não sai de casa, não vale a pena, por exemplo, vacinar contra a gripe, tá? Então, é mais ou menos isso, protocolos individualizados. Aqui, então, o que é essencial, né? São as vacinas que todos os cães têm que receber, independente da região, do estilo de vida, essas são as obrigatórias. E aí a gente vai ver, que também tem a ver, não está funcionando isso, dá apontar, a questão de legislação, que a legislação também exige, tá? Até estava conversando com o Alexandre, por que no Brasil a raiva é obrigatória todo ano e em alguns locais não é? Por conta, né, da gente ainda não estar erradicado 100%, né? Então, no Brasil, é obrigatório a raiva junto com outras doenças que vou mostrar depois. As opcionais, então, essa questão de localização. Por exemplo, quando tinha vacina de leishmaniose, alguns locais eram opcional. Questão de estilo de vida, aí, principalmente pensando em vacina de gripe, né? E vacinas não recomendadas, que eles trazem como não ter evidências científicas. Vou só abrir aqui para cães e gatos, onde elas se enquadram, tá? Então, para cães, quando a gente fala essenciais, sinomose, parvo, hepatite e a raiva por conta da nossa legislação, que obriga anualmente tanto cachorro quanto gato, tá, a se vacinar. Opcionais, então, para influenza e bordetela, né, que seriam as da gripe, e aqui a leptospira também entra como opcional. E não recomendado, então, para o Brasil, corona, giardia e microsporum canis. Quando a gente passa para gato, o que é essencial? Os guias trazem panleucopenia, herpes, cálice, que seria a tríplice, e a raiva, né, na legislação. Opcional, clamídia e o vírus da leucemia. Não recomendada para gato, microsporum canis e PIF. PIF a gente não tem no mercado, tá? Não vou me adentrar muito, é só para a gente ter a noção dos guias. E aí, assim, pontos tópicos que a gente tem que considerar quando for fazer um protocolo individualizado, sempre. Se o animal é filhote, se ele é adulto, isso vai depender, né, quantas doses a gente vai dar. Qual a idade que começou o protocolo. O mais importante hoje em dia, qual a idade a gente quer parar, né, essa vacinação. O estilo de vida, para ver quais outras vacinas a gente vai fazer, além das essenciais, tá? E qual vacina a gente vai utilizar, né? Hoje em dia a gente tem vacina intranasal, temos a oral, tem que ver se o vírus é vivo atenuado, se é inativado. Então, tudo isso o veterinário tem que levar em conta, tá? Não existe mais uma receitinha de bolo. Temos que fazer 3 doses e é isso. Tudo depende, tá bom? E aí, por último, entrando um pouquinho na nossa vacina Nobivac Raiva, trouxe aqui algumas características dela, tá? Para vocês conhecerem. A gente usa um adjuvante, tá? Porque na vacina da raiva o vírus é inativado, ele tem que ser inativado porque o vírus é altamente antigênico. Então, o que é isso? Ele é morto. E aí, por conta dele ser morto, a gente coloca um adjuvante para fazer com que o corpo, né, o sistema imune, consiga produzir anticorpo, né, contra esse vírus inativado que está ali na vacina.
O adjuvante da raiva é o fosfato de alumínio. A cepa que a gente usa na nossa vacina chama cepa Pasteur, que é idêntica à que é utilizada na vacina humana. E aí a questão da potência, né? A gente fala que a nossa vacina tem uma potência superior a 2 UI. O que é isso? É unidade internacional. A OMS, ela recomenda 1 UI, tá? A nossa vacina tem o dobro para a gente conseguir fazer aquela titulação, né? Quando o animal for viajar e precisa fazer aquela titulação, para a gente conseguir que aquilo atinja o objetivo mínimo de 1, tá? A recomendação, não sei se vocês viram no vídeo, o vídeo fala cães, gatos e frões, então na bula ela tem essa indicação para ferrets, não sei se no hospital chega bastante ferrets, acho que está caindo um pouco, mas ela tem indicação. E uma coisa que todo mundo fica com dúvida, quando eu posso fazer a vacina de raiva? A partir de 12 semanas, tá? Também está em bula esse ponto. E é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês hoje. E, de novo, agradecer o convite da professora. Obrigada, gente. Natasha, obrigada. Levo nossos agradecimentos aí para a Dani Bacarinho, André Nascimento, né, que são pessoas que sempre estão apoiando. E como vocês viram, a MSD é muito alinhada com os nossos valores, né? Então, muito obrigada. A gente vai compor agora a mesa. Vou chamar o professor Manuel Furriela, que é nosso vice-presidente acadêmico. Nosso egresso, Alexandre Rossi, né, querido médico veterinário, zootecnista, que todo mundo conhece como Dr. Pet. Chamar a doutora Solimara de Nunes, que é do Centro de Vigilância e Controle de Raiva do Instituto Pasteur. Obrigada, Solimara. Doutora Karen Azano, que é pesquisadora científica também do Instituto Pasteur. E a doutora Ana Maria Sarmento, que também é analista em saúde aí da Prefeitura de Embu das Artes, todas super autoridades aí, né, no nosso assunto de hoje, que é a raiva. Eu vou passar a palavra para o professor Furriela, porque eu sei que ele tem um outro evento, né? Então. Boa tarde a todos e todas. A gente está num momento de muita comemoração. A FMU, em junho, completou 55 anos. Então, fundada em 1968, instituição muito forte, tradicional em São Paulo. Temos quase 90 cursos diferentes e a medicina veterinária é um dos nossos principais cursos, um dos cursos mais importantes da instituição, em qualquer aspecto que a gente possa mencionar, inclusive por conta da responsabilidade social, da responsabilidade que tem com os projetos que desenvolve, com a importância para a sociedade, e cada vez maior, né? A gente percebe que a sociedade tem dado cada vez mais valor à saúde dos animais, é uma percepção completamente correta que nós temos que ter. E em outros aspectos também relacionados até mesmo com questões de saúde pública. A gente teve, infelizmente, aí um caso de raiva, né, raiva animal, e a gente sabe que é uma questão que alerta a todos nós, né, em relação a como a gente tem que se comportar, se pôr, principalmente em relação à utilização de vacinas, tanto nos seres humanos quanto nos animais. Quem não dá importância a isso realmente está fora daquilo que tem que ser feito em relação a questões de saúde pública. E são 25 anos do nosso curso de medicina veterinária também. Super parabéns a todo mundo que se formou aqui. É teu caso também, né, Alexandre? E a tantos outros, pessoas que trabalharam com a gente, ex-professores, professoras, ex-coordenadoras do curso. Há pouco tempo a gente, inclusive, encontrou uma colega que trabalhou aqui com a gente, numa visita que eu e a professora Balda fizemos, e a gestão atual, sob a direção da respeitada professora Balda. E nós temos, então, 2 comemorações de aniversário, mas temos uma terceira. A professora Balda pediu para eu não contar, mas eu vou contar do mesmo jeito, que hoje é aniversário dela. Então, são vários aniversários. Parabéns, Balda.
super merecida aí a comemoração. Eu não sei se ela marcou esse evento de propósito. Estou fazendo 25 anos também. E ela também faz 25 anos, ela não faz os 55 da FMU. Quase. Ela nasceu junto com o curso que ela dirige. Mas, de qualquer forma, são muitas comemorações. Temos aqui também o professor Olival, o diretor da área da saúde, então mais um dos nossos diretores, e várias pessoas que compõem a nossa equipe, professora Juliana, coordenadora de curso, professora Mirtz, que cuida dos nossos estágios, e outros tantos colegas, professoras que estão aqui com a gente, alunos e principalmente os convidados. Natasha, obrigado por vir. Realmente incrível os projetos desenvolvidos por essa empresa. É importante a tua fala, não só para novamente reforçar a importância da vacinação, que é um dos seus principais tópicos, me parece, mas a demonstração como a empresa que você trabalha tem uma responsabilidade social. Então, a gente observa as doações que faz a África, a pesquisa, um percentual elevadíssimo do orçamento para pesquisar novos medicamentos, tanto para os seres humanos quanto para os animais também. É importantíssimo, muito bem-vinda. Temos aqui também, só para eu não esquecer, eu vou olhar a lista de pessoas que estão aqui com a gente. Temos a doutora Ana Maria. Ana, prazer, obrigado, trabalha na Prefeitura de Embu e também no Instituto Pasteur, estou certo? Prefeitura de São Paulo e de Embu, nas duas prefeituras, está ótimo. Então, também importantíssima a função nessas cidades. Doutora Karen Assano, aí sim, pesquisadora do Instituto Pasteur, instituto super respeitado, né, tem uma contribuição incrível para a saúde já há muito tempo, instituto super tradicional. Doutora Solimar, prazer, também muito bem-vinda. E temos uma participação especial do Alexandre Rossi, pouco conhecido, super conhecido, Alexandre. E Alexandre, queria também aí te parabenizar pelo trabalho que faz. Quando a gente vê os influencers ou as publicações que a gente vê no Instagram, YouTube, né, nem sempre trazem bons valores para a sociedade, mas nesse caso sim. Né, a gente sabe como é importante que aqueles que têm a possibilidade de serem os grandes comunicadores do momento, antigamente eram os que trabalhavam na televisão, antes eram os que trabalhavam no rádio, hoje são aqueles que usam as mídias sociais, que é o teu caso. Mas você usa de uma forma realmente muito importante para a sociedade, para trazer valores importantes, valores que a sociedade tem que desenvolver. Então, realmente é de te parabenizar, não só pelo sucesso alcançado, mas por usar esse sucesso em prol de causas de interesses da sociedade. Eu acho que isso sempre é importante. Bom, queria agradecer então a presença de todas, do Alexandre, do nosso diretor, coordenadoras de curso, e de vocês todos e todas, alunos que estão aqui presentes e que estão assistindo a gente pelo YouTube, pela participação nos 25 anos do curso de Medicina Veterinária e prestigiando essa mesa que é composta por autoridades muito respeitadas nessas questões que envolvem a medicina veterinária e a saúde animal em geral. Acho que é dessa forma que a gente deve tratar. Então, devolvo a palavra para a professora Balda e parabenizo novamente, não só pelo aniversário, mas principalmente pela gestão do curso há tantos anos e por fazer com que ele desenvolva, forme muito bem os nossos alunos. A gente fica muito satisfeito com esse teu trabalho, viu, Balda? Mas também todo dia, quem vai lá naquele hospital veterinário sempre, né, fica emocionado com a forma como vocês tratam os animais, como vocês tratam também os tutores dos animais. Então, um projeto incrível. Uma salva de palmas ao curso. Obrigado. Obrigada, professor. Fica à vontade, que eu sei que você tem um outro evento aí de educação importante, né? Pessoal, eu vou começar com uma questão, obviamente, que a gente
também está com esse evento aqui pelo caso que aconteceu recente, né? Então são informações importantes e discussões importantes. E eu vou começar direcionando a palavra para o Alexandre e pedindo para ele falar um pouquinho de como as pessoas devem agir no momento que elas encontram um campo que elas querem ajudar, né, que foi exatamente o que aconteceu ali naquele contexto, mas, ao mesmo tempo, como é que elas vão ter esse cuidado, né, no momento em que elas vão resgatar, por exemplo, um paciente que está ali com uma série de manifestações que pode eventualmente ser raiva, né, que a gente às vezes nem pensa nisso, né? Então, como que ela pode abordar e como ela pode se cuidar também, né? E agradecer muito a sua presença, que eu sei que é uma semana complicada para você, tá? Todo mundo aqui está com você. Obrigado. Bom, para quem não sabe, eu perdi a estopinha faz uma semana agora e não tem sido fácil, mas é um prazer estar aqui e poder, de alguma forma, colaborar. Eu acho assim, muito interessante como os micro-organismos muitas vezes têm a capacidade de mudar o comportamento dos animais. Então, interessante, mas, por outro lado, pode ser extremamente perigoso e, às vezes, é o que faz com que um determinado vírus, ou bactéria, protozoário, se alastre ainda mais. Então, esses cuidados, né, que a Balda colocou, eu acho que vão desde uma pessoa que vai socorrer um animal que, por exemplo, está precisando de ajuda em algum lugar, às vezes em algum lugar na zona rural, ou na estrada, ou na casa de alguém, até para o veterinário que está recebendo esse animal na clínica. Uma das características interessantes, né, que eu estudei sobre o vírus da raiva, é que em muitas regiões, principalmente da África, que foram estudadas, e alguns modelos que fizeram na Austrália, apesar de não ter a raiva lá, né, os animais começam a se comportar às vezes de maneiras diferentes e às vezes colocam mais pessoas ou outros animais em risco. Então, por exemplo, tem grupos de cachorro que quando o indivíduo está com raiva, ele se locomove mais e ele vai para outros grupos em outros lugares que ele não costumava ir. E isso aumenta a chance da transmissão. Outra coisa, vários animais eles acabam perdendo um pouquinho a capacidade de se defender ou até de se esconder por problemas neurológicos ou até comportamentais. Então por exemplo, um cachorro que seria meio selvagem, que você não tem acesso, ele pode já não estar em condições de sair correndo. E aí a pessoa vai ter, ou outro animal pode ter acesso a ele que não teria. Por exemplo, acontece isso muito com os morcegos, que os cachorros e gatos dificilmente conseguem capturar eles, e quando eles estão doentes, com raiva fica mais fácil, eles vão voar mais durante o dia, voam mais baixo, descoordenado, batem nas coisas e acabam virando um foco de transmissão. Então, eu acho que a primeira coisa é saber disso, né? Então, a pessoa que vê um morcego voando durante o dia numa condição de ser fácil de pegar, é um animal que pode ter, entre outras coisas, raiva, tomar cuidado. Um cachorro que é dócil em determinado momento, ele pode começar a atacar, e aí você acaba tendo que ter determinados cuidados. Meu pai mesmo foi atacado por um cachorro da família, que estava com raiva, no rosto. E não passou pela cabeça deles que o cachorro podia estar com raiva. E tinha mais de 10 pessoas na casa, todas foram mordidas por esse cachorro. E só depois que foram procurar, graças a Deus, ninguém morreu, deu tempo de vacinar a tempo, mas eu acho que ter essa consciência. E aí, quando se fala ali de controle, vamos dizer, de pegar gato, o cachorro, tudo mais, é pecar pelo excesso. Né? Então, uma das maneiras é com um pano, por exemplo, você pega um gato com muito mais segurança, com uma toalha,
Então, já vi várias pessoas tentando socorrer esses animais e não usam uma toalha, ou mesmo no veterinário, tentam tirar da caixa de transporte e acabam se arranhando, que é perigoso, acabam levando mordida, que é perigoso, e muitas vezes a gente não precisa nem tirar para vacinar o animal da caixa de transporte. Caixas de transporte, por exemplo, que são divididas no meio, a gente tira os parafusinhos, passa uma toalha em cima, consegue abraçar o gato e faz quase todos os tratamentos ali sem tirar o gato da caixa de transporte, em vez de ficar forçando o animal a sair e se colocando em risco, né? Em relação aos cachorros, existem várias técnicas de manipular os animais para você não tomar uma mordida. E na maioria das vezes envolve você segurar com toalha, você fazer alguns dos procedimentos de contato seguro. E é muito importante nesses cuidados a gente levar em consideração o trauma que a gente está causando no animal. Porque às vezes você consegue fazer a coisa de uma maneira segura para aquele momento, mas você não consegue mais tratar aquele animal de novo. Então é o gato que não consegue mais, você não consegue mais colocar na caixa de transporte para levar ao veterinário, é o cachorro que os tutores não conseguem mais colocar a focinheira para alguém poder vacinar, ou o que eu presenciei e pude acompanhar são os tratamentos de animais que vivem em vilas, como por exemplo no Pico do Jaraguá com os índios, e que vão equipes de veterinários lá e fazem o trabalho que tem que ser feito sem se preocupar com o trauma. O que acontece? Toda vez que a gente vai lá, os cachorros percebem que os veterinários estão lá, e o que eles fazem? Os que mais precisam de vacinação e cuidado, eles desaparecem e ninguém consegue mais chegar até eles. Então, lidar com o trauma, evitar o trauma para que o tratamento continue sendo possível. Muito bom. Eu vou pedir para a Karen, se você quiser contextualizar, fazer um pouquinho aqui, falar um pouquinho da história. Acho que é um momento bacana. Boa tarde. Obrigada pelo convite e parabéns, né, pela organização desse evento. Eu acho importante a gente falar sobre raiva, porque a raiva é uma doença, assim, que ela está mais ou menos controlada aqui, né, no estado de São Paulo, principalmente, mas é uma doença que tem uma letalidade de praticamente 100%. Então, a gente fala praticamente porque existem alguns casos de cura, né, mas são raríssimos, né, na maior parte das vezes, um animal ou uma pessoa que inicia o sintoma de raiva vai morrer, né? É uma doença, é uma encefalomielite aguda, ela é progressiva, ela é muito rápida e ela evolui assim em uma semana para a morte, normalmente, né? Assim, sem nenhum tratamento. Então, a gente trouxe aqui uma apresentação, mas para mostrar a série histórica, né, dos casos de raiva humana e de raiva animal, porque aí acho que fica mais fácil para vocês visualizarem e entenderem. Não sei se é. Fica à vontade. Tá. Deixa eu ver como que funciona isso. Bom, tem esse negócio. Mas acho que não vai chegar. Bom, na verdade, essa apresentação é uma apresentação que a gente faz, né, nas nossas capacitações, nos nossos treinamentos, e a gente aborda um pouco, atualiza os casos de raiva e fala um pouquinho sobre o vírus, né, sobre as variantes que existem. Então, vou falar um pouco do ciclo epidemiológico da doença. A gente tem ali, naquele ciclo, né, naquela figura, os reservatórios do vírus da raiva, né? Então, além do cão e do gato na área urbana, a gente também tem a presença de morcegos. Morcegos hematófagos, morcegos insetívoros, frugívoros. Então, uma coisa que a gente ouve, até mesmo assim, veterinários, né, falando, é que só o morcego hematófago que transmite a raiva. Isso não é verdade. Então, assim, o morcego frugívoro que a gente encontra na área urbana também pode transmitir a raiva. Ele não vai se alimentar, né, de um indivíduo ou de
de um animal, mas ele pode estar com vírus, e aí se a pessoa for tocar, for tentar pegar esse animal, o animal vai tentar se defender, vai morder a pessoa e a pessoa pode se infectar. Né? A gente tem na área rural os herbívoros como importantes hospedeiros, né, da raiva. Então, o principal transmissor da raiva em herbívoros é o morcego hematófago. Né? E a gente, né, como veterinário, vocês como estudantes, vocês precisam ter a pré-exposição para a raiva. Porque num desses contatos, realizando uma necrópsia no animal positivo, ou tentando desengasgar o animal, a gente pode se infectar. Então, assim, um dos casos que a gente teve no ano passado, né, foi de um proprietário de um animal, era um bezerro, ele estava com sintomas já de raiva, o animal parece que está engasgado, né, mas, na verdade, ele está com uma dificuldade de deglutição. Então, o proprietário ele tentou desengasgar esse animal. Né? Então, ele teve contato ali com a saliva, né, com o vírus, aí pegou raiva e faleceu no passado. A gente tem também, né, os reservatórios silvestres. Né? Então, no Nordeste, principalmente, aqui do Brasil, a gente tem o cachorro do mato, né, que é o Cerdócio untous, e o sagu de tofu branco, né, como reservatórios silvestres da raiva. A gente pode também ter a presença da raiva em outros animais silvestres, né? Então, a gente já teve caso de lobo-guará, positivo para raiva, a gente teve caso de capivara, as antas, né? Então, ano passado, a gente teve um caso de anta. E aí, eu acho que isso, né, saiu na mídia, chamou atenção, e aí, esse ano, a gente teve mais 4, ou 5, 4. Então, assim, a gente percebe que quando aparece um caso, aumenta a vigilância naquela espécie e aí começa a aparecer mais casos. Né? Então, é importante que a gente sempre suspeite de raiva num caso que o animal morreu sem uma causa conhecida. Então, assim, se você encontrou um animal morto, silvestre, na rua, esse animal ele é um animal suspeito para raiva. Ele é considerado um animal suspeito. Então, a gente precisa que o município, né, a vigilância da região, envie essa amostra para o laboratório para a gente saber se é um animal positivo ou não. E aí, sendo positivo, se for, né, as pessoas que tiveram contato têm que fazer o tratamento pós-exposição. Tá? E aí que o Alexandre falou, né, da manifestação clínica, isso que ele falou é muito característico do que a gente chama de raiva furiosa. É um tipo de manifestação, né, a gente tem a raiva furiosa e a raiva paralítica, e a manifestação furiosa, ela era muito comum em cães, né, é comum ainda na África, né, em outras regiões que existem, né, as variantes de cão, que é a variante 1 e a variante 2. Aqui, no estado de São Paulo, especificamente, já faz muito tempo que a gente não tem essas variantes. Então, o que a gente tem aqui em São Paulo é a presença de variantes de morcegos. Então, variante 3, 4, 6, são todas variantes de morcegos. E aí, essas variantes, elas têm uma característica um pouco diferente na manifestação clínica. Ela tem uma manifestação mais paralítica. Então, assim, a agressão, assim, essa sintomatologia, né, do animal andar sem rumo, essa alteração comportamental, né, de agressividade, do animal atacar objetos inanimados, pessoas, animais, qualquer coisa, isso não é mais tão comum aqui no estado de São Paulo, porque a gente já não tem mais a variante 2. Então, por isso que o estado de São Paulo suspendeu a campanha de vacinação. Né? Então, esse é um dos motivos, eu não sei se todo mundo sabe, né, mas assim, a gente já não tem a campanha de vacinação já desde 2020, por conta da pandemia, né? Então, 2020 e 2021, a campanha de vacinação foi suspensa por conta da pandemia. E aí, a partir de 2022, então, resolveu-se que a campanha de vacinação não seria mais realizada neste formato. Né? A gente ainda recomenda a vacinação, é super importante a gente vacinar os nossos animais, até porque existe a presença do vírus em morcegos, em áreas urbanas, em áreas rurais. Então, é importante que a gente realize essa vacinação. Mas a vacinação ela é realizada hoje em outro formato.
né? Então, o município pode ir num posto fixo e realizar a vacinação do animal ali, num horário agendado, enfim. Então, na verdade, assim, a gente teve o controle da variante 2, que é a variante de cão. Eu acho que eu vou ter, no estado aqui de São Paulo. Isso, os municípios vão ao posto de vacinação. Acho que depois até a Ana pode falar mais, né, porque ela trabalha no município, como funciona, né, esse agendamento e tal, mas a campanha mesmo, do jeito que era realizada, que é uma campanha assim, muito trabalhosa, assim, muito custosa, né, para o município. Então, ela não é feita mais nesse formato, mas é importante lembrar que a gente ainda recomenda a vacinação, sim, e que existe ainda um risco, sim, né? Não da variante de cão, mas da variante de morcego. Aqui, bom, essas aqui são as variantes, né, que eu falei. Eu trouxe aqui esse gráfico para mostrar a situação da raiva humana. Então, esse gráfico mostra os casos de raiva humana por espécie animal de transmissão, entre 86 e 2023. Então, se vocês observarem ali no início, né, do gráfico, né, na década de 70, da década de 80, até mais ou menos o final dos anos 2000, a gente tinha muito caso de raiva humana, né? E a maior parte desses casos era causado por variante de cão. Então, tudo que está em azul transmissão por cão, por variante de cão. E aí, com as campanhas de vacinação, a gente teve uma redução significativa nos casos de raiva em cão, e aí, por consequência, a gente também teve uma diminuição nos casos de raiva humana transmitida por cão. E aí, o que acontece? Né? Ali nos anos 2000, mais ou menos, eu não sei se vocês conseguem ver, eu também não sei se eu consigo apontar aqui. Funciona isso aqui? Não sei se dá para ver ali no... Aqui, mais ou menos, no começo dos anos 2000, aqui 2004, 2005, a gente tem uma alteração no perfil epidemiológico, né, da doença. Então, a gente tinha uma raiva mais transmitida por cão, e aí, a partir de 2000, esses casos de cães foram diminuindo e começou a aumentar os casos de raiva humana transmitida por morcego. Então, em 2004, 2005, a gente teve um surto, né, de raiva em humanos, né, na região amazônica. Depois, em 2017 e 2018, a gente teve novamente um surto em populações ribeirinhas, né, populações vulneráveis lá na Amazônia também. E no ano passado a gente teve casos em Minas Gerais de população indígena, né, de raiva em população indígena transmitida por morcego hematófago. Né? Então, a gente teve essa alteração do perfil. Então, hoje, o que é mais comum é a raiva em morcegos. Tá? Aqui, você quer falar dos casos de... Esses aqui eu não vou mostrar. Você quer falar? Eu vou passar a palavra para a Solimar, para ela falar um pouco do estado de São Paulo. A gente trouxe, né, os casos do Brasil e agora ela vai falar um pouco do estado de São Paulo. Fica bom. Então, aqui é uma série histórica, né, como a Karen falou, só que aqui é no estado de São Paulo. Então, é de casos de raiva humana e pela espécie transmissora. Então, aí a gente pode ver também, né, dos anos de 1975 até início dos anos... até mais ou menos 85, 88, a gente teve mais transmissão por cães, que são essas colunas azuis. Aí aqui está mostrando... Em 97, foi o último caso humano transmitido por cão no estado de São Paulo. No município foi, se não me engano, 83, né? 83. E o último caso de raiva canina, né, pela variante 2, né, canina, foi em 98. Então, a gente não tem mais casos de raiva da variante 2 desde 98 no estado de São Paulo. Aí a gente teve um caso em 2001, não sei se isso aqui está apontando,
Em 2001, a gente teve um caso de raiva humana que foi transmitida por gato, mas foi a variante de morcego, então, que a gente chama de spillover, né? O morcego transmitiu para o gato e o gato mordeu o proprietário, né, o tutor. E em 2018, a gente teve um caso humano, que foi também transmissão direta por um morcego, né, hematófago, que foi uma pessoa que foi para a praia, em Ubatuba, ele nem era de São Paulo, ele veio para o litoral, ele teve contato com o morcego, aí teve alguns problemas no tratamento, ele largou também após a exposição, então, e aí ele veio a óbito, ele era do Paraná, ele voltou para o Paraná e aí veio a óbito. Também foi por aí a variante de morcego. E aqui é o número de casos de raiva animal, né, também para vocês acompanharem. Então, aqui é uma série histórica de 94 até 2022. Então, o que está em verde são os casos de raiva em herbívoro. Então, em herbívoro, ali nos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente teve um pico, né? Foi uma epidemia, né, de raiva em herbívoros. Foi até aí que a agricultura colocou como obrigatória, né, a vacina de herbívoros, que durou até mais ou menos 2009, 2010, porque aí depois já teve um controle, né? Aí já baixou o pico, já teve um controle. Então, hoje em dia, não é mais obrigatória a vacina em herbívoros. O número em laranja, né, são os casos em gato, em azul, os cães. Não, peraí, se estou falando certo? Não, azul são os morcegos, vermelho os cães e laranja os gatos. Então, vocês podem ver que a gente sempre tem, ao longo dos anos, alguns casos esporádicos em cão e gato, 2, 1 por ano, né? E aqui no estado de São Paulo, então, tudo pela variante de morcego, agora a variante 3. E o que a gente mais tem, então, ainda tem herbívoro, que aí é uma transmissão direta pelos morcegos hematófagos, e também morcego, né, que também são encontrados naquelas situações que o Alexandre até falou, né, não habituais. É importante, então, mandar para o laboratório para ir fazer o diagnóstico, né, e a gente ter certeza, porque às vezes tem ou animal ou humano que teve contato com esse morcego, né, então tem que ser tomadas algumas medidas. Aqui é só de raiva em cães, né, número de casos de raiva canina, e aqui a gente mostra também as amostras enviadas. Então, as colunas azuis são o número de amostras enviadas para os laboratórios, né? Em São Paulo, a gente tem 6 laboratórios, estado, né, de São Paulo, a gente tem 6 laboratórios que fazem diagnóstico de raiva, né? Além do Pasteur, do Centro de Controle de Zoonoses, né? Então, são 6 laboratórios. Então, aqui estão todas as amostras enviadas pelos 6 laboratórios. Então, o que a gente pode ver é isso, o número de casos então, está em vermelho, então a gente vê que teve aquele controle, né, dos casos de raiva animal, e agora, né, a partir dos anos 2000, final dos anos 90, um controle, então, casos esporádicos. E é importante a gente ver assim, o número de amostras, até por isso que a gente tem feito essas capacitações nos municípios, a gente está indo, né, nos municípios, que o número de amostras tem diminuído. Né? Então, é uma coisa que a gente quer chamar a atenção, como é importante o envio de amostras do sistema nervoso central de cães e gatos, de animais que tenham sintomas neurológicos. Então, mesmo que eles que pareçam uma sinomose, que foi o caso até, né, desse cão que era sinomose positivo e também era raiva positivo. Então, é importante que seja enviado material, né, porque pode ser raiva, pode não ser, mas pode ser, então, os suspeitos, animais atropelados sem causa, você encontra um animal atropelado, pode ter sido atropelado porque ele tinha uma alteração neurológica, animais que morderam alguma pessoa, então, naquele período de observação, ele morre, tem que ser mandado para diagnóstico, tá? Então, é importante esse envio de amostras. Aqui são o número de casos de raiva canina no estado, que a gente tem uma série histórica de 2002 até 2023. Então, nesse período, a gente teve 15 casos de raiva em cães no estado de São Paulo. Aí tem as cidades, né, onde ocorreram. O último caso agora foi o de São Paulo, né? Aqui está escrito aguardando a variante, mas é porque a gente apresentou, ainda não tinha. É a variante 3, né? Agora a gente já sabe. O ano passado a gente teve aquele caso de São José dos Campos, que a gente vai até mostrar aqui, rapidinho, para vocês verem. Então, foram 15 casos durante essa série histórica toda.
Não houve casos em 2020 e 2021, ou pode ser que houve, a gente não ficou sabendo, porque teve todo aquele problema da pandemia, né? Então, aqui é o caso de São José. A gente gosta de mostrar, porque esse caso, até talvez vocês já tenham visto esse vídeo, que ele rodou bastante em grupo, né, de veterinários. Era uma cadelinha, uma fêmea de 4 meses, ela não era vacinada. Então, ela iniciou os sintomas e, quando o proprietário levou para o veterinário, aí ele falou que ela tinha engolido o morcego há mais ou menos 15 a 20 dias. Né? Então, começou com sintomas, levou para o veterinário, fez o teste para sinomose, deu negativo. E ela tinha incoordenação, anorexia, cialorreia, prostração, febre e convulsão. Até foi por isso que ela foi eutanasiada, porque ela começou a ter convulsões seguidas, né? Ah, será que funciona aí o vídeo? Então, ó, tá vendo? Ela tinha uma incoordenação, né, uma ataxia, ela tem aquele tremor intencional, né, que está ligado a alterações do cerebelo. Não sei se essa... Acho que o que era do vídeo do slide anterior, que era o melhor. Esse é um vídeo. Esse vai. Ah, tá vendo? Ela tinha essa incoordenação, ela ficava batendo a cabeça na parede, aí quando ela ia andar também, ela tinha essa incoordenação. Então, isso foi no início do quadro. Pode passar. Aí. E esse já foi com a evolução, então ela ficou em decúbito lateral, e tinha esses movimentos que são característicos de pedalagem, ficava só em decúbito lateral. E aí a proprietária está chamando, né, ela está falando o nome dela, e ela começa a ter essa excitação e começa a ter mais movimento de pedalagem. Depois ela entrou em quadros convulsivos, então aí ela foi eutanasiada e o material foi enviado para diagnóstico, né, e deu positivo. Nesse caso, o tutor tinha sido mordido, a proprietária também tinha pego o morcego, tentado tirar da boca do animal, então todos passaram, foi meio tardia, mas eles fizeram a pós-exposição e está tudo bem, não aconteceu nada, graças a Deus. Pode, sou eu que estou passando. Aqui o número de casos de raiva felina, então mostra a mesma coisa, né? O número era menor, né? Lá vocês lembram que tinha um pico de cães, aqui o número de casos é menor, mas sempre existem alguns casos esporádicos, 1, 2 por ano. O número de amostras enviadas ainda é bem menor que o de cães. A gente até também chama atenção, nesse ano aqui de 2001, 2002, houve esse pico, porque em 2001 teve aquele caso do gato, né, de Dracena. Então, aí o pessoal lembrou que o gato também pode transmitir raiva e começou a mandar mais material de gato. Né? Mas houve uma queda também, então a gente lembra que o gato é um animal que é caçador. Então, vocês vão ver agora, acho que no próximo, pela série histórica, mesma série histórica de cão, agora de gato, no mesmo período a gente teve 22 casos de gato. Então, é bem mais casos de gato do que de cão, porque eles têm essa característica de serem caçadores, né? Eles caçam os morcegos. E aí teve o último caso foi em 2022, um gato de Americana, que foi a variante de morcego também. Aí a gente tem aqui também para mostrar. Era um felino macho de 1 ano e 6 meses, também não era vacinado. Aí ele apresentou uma certa agressividade, era um animal que ele saía à rua sozinho para passear. Ele foi levado para a clínica, ele tinha polileucopenia felina, foi diagnosticado positivo, mas tinha outros sintomas, né? Febre, vocalização, depois ele é progressivo, né? Como a Karen falou, foi progredindo os sintomas neurológicos. Então, aqui era no início, ele foi internado até por causa da polileucopenia. Pode... eu vou passar o próximo, esse passo. Então, aqui ainda acho que nem se pensou em raiva, né? Agora, não sei se dá para vocês ouvirem, mas ele ficava vocalizando o tempo todo. Deixa eu passar o próximo. Vê se dá para passar, acho que é... Os dois são vídeos, né, na verdade. Aqui não sei se dá para vocês verem, mas ele já está salivando, né? Na verdade, ele não consegue engolir, ele já estava com uma certa paralisia, né? Midríase, que também foi bem evidente nesse caso. Né? Então, essa foi a evolução. E, inicialmente, também não era suspeita de raiva, e depois ele veio a óbito, e aí foi mandado o material para diagnóstico.
Então, como é importante a gente sempre pensar, quando tem sintoma neurológico, né, pensar em raiva, sempre fazer o diagnóstico diferencial, né? Acho que eu vou... Aqui só para mostrar raiva em morcegos, né? Então também amostras enviadas e o número de casos. Então aí os casos, né, são maiores, né, do número de animais, a positividade é maior também, porque quando a pessoa consegue pegar, né, encontrar, porque o animal também já está alterado, né? Então uma grande porcentagem dá positivo. E morcegos não só os hematófagos, né, como a Karen falou, insetívoro, frugívoro. E aqui os casos em herbívoros, que foi o que a gente mostrou também, né? Teve aquele pico nos anos 90 e tal, e depois agora sempre tem casos, né? E aí a agricultura, eles fazem um acompanhamento, eles fazem, às vezes, se precisar, controle dos morcegos hematófagos, e se for o caso, indica, sugere fazer a vacinação, né? Não é mais obrigada, mas às vezes tem momentos que é necessário fazer. Eu acho que é isso. Aí não vou falar, a gente tem todo um programa, né, de vigilância e controle, mas aí é muita coisa, acho que... Aí a gente vai, né? Ana, você quer comentar um pouquinho sobre como é que esse programa é estruturado? Eu acho que é interessante eles conhecerem, né? Eu acredito que você seja mais... Boa tarde, agradeço o convite daqui do FNU, da professora. A minha presença, sim, é mais pela experiência que eu tenho das campanhas de vacinação antirrábica que eu trabalho na Prefeitura de São Paulo desde 2009. Então, campanha de vacinação não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho de equipe, é um trabalho muito estruturado. É um trabalho que a gente tem que fazer na questão da pré-exposição. A gente começa em meados de março, mais ou menos, para poder estar trabalhando em agosto, né? Então, assim, todos os funcionários, desde os administrativos, recepcionistas, os AGPPs, que são os que trabalham com a parte mais administrativa, os motoristas, os agentes de endemias, os agentes comunitários, os médicos veterinários, os enfermeiros que possam estar dando assistência aos farmacêuticos, todo o pessoal da parte da Secretaria da Saúde, porque não é só a questão... tem toda uma capacitação, né, dos agentes de endemias, agentes comunitários, com relação ao comportamento dos animais. Então, assim, por exemplo, na Prefeitura de Imbu, a gente trabalha um mês inteirinho. Na Prefeitura de São Paulo, são 2 semanas inteiras. Todos os dias, em torno de 4, 5 postos, e chega no final de semana, vai para 9, 10 postos por dia. Na época, em 2009, a gente vacinava muito. E quando chegou 2010, com a campanha de vacinação, que teve reação nos animais, por conta de uma vacina que veio com excesso, né, de albumina bovina, que foi verificado. E a maioria dos animais que tiveram reações foram animais pequenos, felinos e principalmente os de porte pequeno. Desde então, da campanha de 2010 para frente, a gente vê uma diminuição, inclusive dos proprietários, eles já não têm confiança de estar levando nos postos de vacinação. Então, 2011 não teve, 2012 veio com tudo, mas metade do que a gente vacinava. Aí veio 2013, 14, 15, 16, a gente percebeu essa diminuição gradativa de idas até os postos. Isso que eu falo, assim, tem os postos fixos, né, que é dentro em São Paulo são as unidades de vigilância e saúde que a gente fala, e no DVZ, né, o Centro de Controle de Zoonoses, dentro de Imbu de São Paulo.
Então, assim, em São Paulo a gente tem bastante braço, por uma cidade muito grande, tem que dar bastante assistência, realmente, porque a distância é muito grande. Agora, em Embu, por exemplo, ou outras cidades no município do estado de São Paulo, a gente vê, depois que veio essa mudança, né, da necessidade das campanhas, a gente sente a necessidade de fazer mais postos fixos. Aí, ontem mesmo, no simpósio, né, da Prefeitura de São Paulo, a gente tem muito pouco pessoal. Então, por exemplo, de 50 agentes de endemias, a gente está com 20 agentes de endemias em Embu. Então, a gente percebe que o pessoal está diminuindo e esse pessoal era muito capacitado. Muitos vieram a óbito, muitos mudaram de cidade, muitos mudaram de emprego e se acabando, não foram feitas novas reposições. Então, até que ponto, então, uma estrutura de campanha de vacinação para a gente dar conta daquela época que a gente tinha para agora é meio complicado, é meio difícil. Então, mas assim, outra situação é que cada posto fixo, o móvel não falo, mas o fixo, ele tem que ter o veterinário responsável, porque ele é o único profissional adequado para verificar as reações adversas nos animais. Ele que vai medicar, ele que vai avaliar. Ele capacita os agentes para não vacinar os animais doentes. Então, eles são capacitados para ver anemia, hidratação, vômito, diarreia, se perceber. A gente percebe uma infecção de ouvido, não é tão relevante, né? Algumas situações não são tão relevantes, como sarna. Mas situações que você tem a questão metabólica do animal está comprometida, né? Desidratação, anemia, aí sim os agentes são capacitados para isso. E toda vez que você tem novos agentes são capacitados. Todo ano a gente faz capacitação, todo ano a gente faz a pré-exposição, todos os funcionários são vacinados. Se ele não está com titulação suficiente, que é 50 unidades internacionais, que é o mínimo, é isso, né? É isso? 5. Aí é feito um reforço nesses agentes. Agentes, motoristas, todos envolvidos nas campanhas. Eu vejo, assim, pela minha experiência, né, de 14 anos na prefeitura, que existiu uma verticalização da cidade, existe na maioria dos municípios, e os animais que estão sendo adotados ou comprados, a maioria são felinos. E o felino, em campanha de vacinação, não funciona muito bem. Por quê? Na época que eu trabalhava no Ângelo, no Ibamirim, Jardim São Luís, um posto de vacinação que eu estava coordenando, foram 3 gatos atropelados naquele dia na minha frente. Eles escapam, eles atravessam as principais avenidas, que é as principais avenidas que a gente deixa os postos móveis, volantes, né? Não é móveis, volantes, desculpa, gente. Então, assim, tinha muito envenenamento, muito atropelamento, até que ponto expôs os felinos, né? Você, apesar de tudo, você tem que fazer a fila separada de cão, a fila separada do gato, mesmo assim o gato está ali com o cão. É um estresse para o proprietário, um estresse para os funcionários, um estresse para o animal, né? Então, o gato, eu sempre recomendava vacinar dentro da caixinha. É possível vacinar na caixinha, porque a agulha é fina, o gato ele tem mais resistência. A gente não sei, mas é a experiência minha, resistência à dor. Então, assim, quando você vacina dentro da caixinha, ele fica bem tranquilo. A maioria deles, né? O cão
tem a questão dos cães agressores, né? Por exemplo, então, quando chega um pitbull, que é um pitbull, ele vai, às vezes tem um comportamento de liga, de querer brigar, rinha, brigar com outros cães. Então, ele fica afastado, do outro lado da rua. A gente vai até o local e vacina esse pitbull. A gente não deixa aproximar esse pitbull. A gente não deixa aproximar o Rottweiler. A gente não deixa aproximar animais com comportamento possivelmente mais de briga, né? Briga entre cães e gatos. Então, tem toda uma logística, e não é só a questão do comportamento, a capacitação dos agentes, tem também a questão da vacina. A vacina, ela tem que estar realmente dentro daquela temperatura entre 2 e 8 graus. Tem um termômetro nas caixas, tem que ter 3 caixas pelo menos. Uma caixa para os gelox, uma caixa para vacina em uso e uma caixa com umas 5, 6 frascos de vacina. Cada frasco de vacina entre 25 doses, mais ou menos, que é o que o Ministério da Saúde distribui para a gente. Então, assim, e dentro do que essas caixas, elas não podem ser usadas para nada, nem para refrigeração de água, comida, nada. Então, os agentes levavam mais uma caixinha para poder colocar água, alimentação, alguma coisa que eles quisessem. Então, fora cadeira, os todos, né? Ver os principais pontos, né? Que a gente possa abranger a cidade, toda a estruturação. Não é uma estruturação de uma semana, 2 semanas, gente, isso leva meses. É março, abril, maio, junho, julho, até chegar em agosto. E no caso do pessoal do pasteiro, acho que chega a ser 1 ano, né? A questão de insumo, acho que 1 ano. Você tem que pedir o insumo antes, no período anterior, no ano anterior que a gente faz o pedido, né, de insumo para poder fazer a distribuição dos insumos, né? De seringa, agulha, caixa de escarpaque, algodão, álcool, jaleco também, para proteção dos olhos, luvas, né, de procedimento. É isso aí. Agora, tem muita questão, assim, por exemplo, a gente paga muito acumulador. Então, agora, quando o município está preparado, ele estrutura, e a gente sabe quais os pontos são, as pessoas que são acumuladoras, a gente deixa pós-campanha de vacinação. Então, a gente vai no local desse acumulador e vacina todos os animais. Muitas vezes a gente não consegue vacinar todos os gatos. Então, a gente sempre pede, quem é proprietário de gato, quem é acumulador, guarda os bichinhos dentro do cômodo. Não deixa eles soltos. Chegar lá, eles vão subir pelos telhados, pelas árvores. É o comportamento do gato. Como é que você vai vacinar o gato de cima do telhado, na árvore? Ninguém. Em campanha, se acontece isso. Meu gato escapou, está lá na árvore. É muito engraçado. A gente tem situações engraçadas. Então, a gente tem que subir no telhado para tentar pegar o gato, compulsão e tal. É bem interessante. A gente faz o esforço para tentar pegar o gato para dizer ao proprietário, pelo menos, que a gente não fez nada. Mas é difícil. O bichinho escapou lá. É mais fácil ele ir para casa, chegar na casa dele mais facilmente do que a gente conseguir pegá-lo naquele momento de estresse. Que mais? O que você quer falar, doutora? Não, é só para eles entenderem um pouquinho a logística, porque acho que isso é bastante importante, né? A gente queria saber como que esse sistema ele se estrutura quando tem um caso positivo, assim, como é que vocês fazem? Não sei se as meninas preferem. Eu vou só começar. Por exemplo, esse caso do cão, né?
o resultado, quando dá um caso positivo, todos os laboratórios têm que enviar para o Pasteur, porque ele é o coordenador do programa de controle, né, vigilância da raiva. Então, naquele dia, chegou o resultado para a gente, fui eu até que recebi, levei um susto, porque a gente não está esperando um caso de cão. E aí a gente, agora, né, do Estado, tem que passar para o serviço do município, que é quem faz realmente a ação, né? Então, naquele dia mesmo, a gente já entrou em contato com a pessoa que resgatou esse cão e que aí eu tive que falar com ela para investigar. Já começa a investigação, né? Para ver, então, ela não tinha sido mordida, mas o marido que estava com ela tinha sido mordido pelo cão na hora do resgate, né? Que é o que o Alexandre falou. E aí a gente ligou para a clínica veterinária onde o animal ficou internado para ver se tinha alguma vítima também. E também tinha, né? Tinha a veterinária e tinha a enfermeira da clínica. E depois que o caso foi mais difundido, aí apareceu também, tinha uma estagiária que tinha mexido no cão e parece que tinha sido mordida também. Então, a primeira investigação a gente faz para ver se tem as vítimas, né, os contactantes do animal. E aí a gente passou o caso para o município, e o município faz as ações, que é o que a Ana estava falando, né? Não sei se você quer. Você já pegou algum caso de bloqueio de foco, assim? Aí é o que a gente chama de bloqueio de foco, né? A vigilância municipal, ela tem que ir no local, investigar se tiveram mais pessoas que tiveram contato com esse animal. Aí foi mais difícil, porque era um animal de rua, então era difícil saber quem teve contato. Mas ela deu o endereço de onde foi resgatado o animal, então foi feita a investigação. Se tinham outros animais, né, de rua também no local, se alguém tinha sido mordido. E aí é feito um trabalho de casa em casa, e tem que vacinar os animais. Foi feito um raio de 500 metros, vacinação dos animais cães e gatos. E foi feito também um trabalho educativo, né? A gente não sabia ainda que tipo de variante de morcego variante do vírus que era, então podia ser canina ou não, então foi explicado se algum animal tivesse sintomas, tal, que procurasse a vigilância. E também foi falado, sempre se fala de morcego, né, para se aparecer um morcego, naquelas condições não habituais, também chamar a vigilância, não tocar, né, então enviar para a vigilância. O que mais? Acho que é isso, né? Então, até se vocês quiserem ver o resumo dessa ação toda, na página da Covisa, né, da Covisa, né, Prefeitura, e depois /Covisa, que é a Coordenação de Vigilância em Saúde do município de São Paulo, eles têm todo o resumo da ação que foi realizada, né, quem realiza, então, sempre é o município, né, que faz a ação. Aí tem o número de animais vacinados, de cães, de gatos, as pessoas... Lá cita as pessoas contactantes, né, quantas foram, algumas foram dispensadas, por exemplo, quem fez a necrópsia do animal estava usando EPI adequado, tinha pré-exposição, então não precisou fazer nenhum procedimento. Aí, não sei se tem o raio é 500 metros. Na verdade... E a vacinação casa a casa, né? Não tem assim exatamente um raio de ação, né? Sempre tem que se avaliar a região, porque às vezes tem região... aquele caso de São José era diferente, era uma região periurbana, então aparecia morcegos normalmente, mas às vezes tem montanhas perto, então depende do acidente geográfico, tem um rio, então você sabe que o cão não ia passar para o outro lado, então de repente o raio fica menor de um lado, maior do outro, então é questão de avaliar a área também onde aconteceu o caso, né? Nesse caso, eles fizeram 500 metros, tinha várias praças bem arborizadas, tinha acho que um parque, então eles fizeram uma área maior até, né? O importante com relação às campanhas de vacinação é que com o tempo a gente foi vendo que os casos foram diminuindo, como a Karen exporam, né? E que a variante que está em questão é a variante de morcego. Não é variante canina. Se você tiver raiva com variante canina, é um cão aqui, e no dia seguinte acho que tem uns 10, uns 20, a gente não sabe. É muito rápido, então, assim, o que se coloca na mídia, o sensacionalismo, isso coloca as pessoas em pânico, né? Porque realmente a raiva é mortal, é bem letal, então... mas a variante é morcego. Então, a questão, o comportamento é a caça.
ou o morcego que está doente, lá caído, e aí o cão vai lá, come, que não é o caso de São José, né? Ou o gato vai lá, pula, caça. O gato ele tem um comportamento um pouco mais noturno, estou correta? E aí o morcego também tem um comportamento noturno. O gato sobe em telhado, o morcego está no telhado, o gato sobe na árvore, o morcego está na árvore frutífera. Então, o gato é o principal animal doméstico que tem que ser vacinado, principalmente o gato. E o que a gente tem que fazer é a questão da posse responsável, porque em campanhas de vacinação, levar gatos, é como eu falei, é difícil. A gente vacina muito mais cão do que gato. Né? Que o gato, normalmente, ele não vai, não sai. E na hora que ele sai, ele foge. Ele quer voltar para o habitat dele. Deixa eu só no dia 20 agora a gente vai fazer uma campanha, né? E aí eles sempre perguntam, mas por que não vacina gato? Entenderam? É por isso, né? Porque a gente tem que ter um treinamento muito específico, né? Fala, Julimar. Não, eu só ia chamar a atenção, a Ana falou, né, da pré-exposição, pós-exposição. Acho que uma coisa que chamou a atenção, que os veterinários clínicos vários ficaram preocupados, é que às vezes eles têm a pré-exposição, mas tem que estar com a sorologia em dia, né? Todo ano tem que fazer. Né? Ou esquece de fazer a pré-exposição, acontece, eu também já fui clínica, e a gente, lá atrás, não tinha muita essa orientação, né? Eu sou um pouco mais antiga, né? E agora não, né? Os estagiários já fazem, geralmente, né? O local de estágio já pede a pré-exposição, mas não esquecer que tem que fazer todo ano a sorologia. Se estiver dentro do esperado, aí está tranquilo, no ano seguinte repete. Se não chegar no nível adequado, tem que fazer a reexposição, né? Fazer mais 2 doses. Mais uma dose, faz a sorologia e, se precisar, faz mais uma. Então, não esquecer disso, né? E outra coisa que a gente comenta, que acho que é a área do Alexandre, a gente até tinha a intenção lá, a outra colega nossa, Adriana, do Pasteur, de fazer existe um material educativo da OMS em relação às agressões, porque a maioria das vezes as pessoas são agredidas pelo não saber lidar com o animal, né? Vai mexer quando a fêmea está com a cria, vai mexer quando ele está comendo, né? Então, isso é bem importante também de orientar, né, as pessoas, de saber qual a atitude do animal, né? Se ele está com a orelhinha baixa, o gato já mostra, né, quando ele vai atacar. Então, a pessoa, para conhecer, né, para evitar as mordeduras, porque é o agravo de maior notificação, eu posso dizer no estado de São Paulo, não sei se no Brasil, é o atendimento antirrábico humano. É o agravo de maior notificação, mais do que outras doenças, inclusive, porque tem muita mordedura. E para o clínico que está ali no ambiente de atendimento, né? Se ele tem uma suspeita, explica um pouquinho como é que ele deve agir, como que ele deve notificar, assim. O clínico, ele tem que entrar em contato com a vigilância. Mesmo se ele quiser fazer a coleta da amostra, né, do sistema nervoso, ele não pode enviar diretamente para o laboratório, por exemplo, o Pasteur, ou ele pode ligar, né, no Centro de Controle de Zoonoses, e aí vai conversar com o veterinário. Então, se for o caso, aí o CCZ, né, que agora é a Divisão de Vigilância em Zoonoses, né, o CCZ ele vai buscar o animal, aí faz a coleta e já faz o exame diagnóstico lá. No Pasteur, por exemplo, é por intermédio da vigilância. Então, tem que procurar a vigilância ambiental do local, do bairro onde vocês estão, é o que a gente chama de UVS hoje em dia, né, Unidade de Vigilância em Saúde. E aí essa vigilância, então, vai entrar em contato lá com o clínico, e aí vai levar, no caso do município, leva para o CCZ para fazer a coleta, né? Em outros municípios, é o próprio veterinário da vigilância, que aí vai ter uma sala, algum local para fazer essa coleta e enviar para o laboratório, né? Aí tem uns laboratórios, né, no estado todo, distribuídos, e aí chega o material e é feito o diagnóstico. E a gente sempre fica sabendo também, né? Sempre o Instituto Pasteur tem que ser notificado. Tá? Então, é importante, a gente tem assim, feito esses eventos, né, de capacitação, e a gente tem utilizado bastante universidades, né, faculdades de veterinária,
E é bacana porque aí a gente conversa, né, com os alunos e mesmo o pessoal de hospital, que são os clínicos, né? O caso vai chegar onde? Na clínica, né? O animal está doente, está apresentando sintomas neurológicos, então vai chegar primeiro na clínica e aí, né, pode ser suspeito de raiva, então a gente pede para entrar em contato com a vigilância, né? E funcionou muito bem, né? Por exemplo, nesse caso de São Paulo, foi bem bacana que funcionou super bem. Chegou para nós, a gente já passou para o município fez uma ação bem rápida, era numa sexta-feira, né, que é sempre assim, né, coisa acontece de quinta para sexta. Na sexta eles já começaram as ações de vacinação, de investigação, sábado, acho que eles trabalharam, não sei se no domingo, e acabou acho que na terça-feira. Todo esse processo de vacina e tudo, né? E pensando nesse risco ocupacional e a forma também com que esse caso foi divulgado, né? Porque acho que foi uma coisa... É a rede social, que é o que o professor falou ali, né? Acho que tem o serviço muito positivo, mas a gente tem um certo desserviço também, às vezes, né? E até divulgação de dados que talvez não fosse o momento, né, de divulgar. Laudo, né? O laudo circulou nos grupos, assinado, da né? pessoa, a gente ficou bem chateado por causa disso também, né? Que não é. E eu queria que você falasse um pouquinho desse risco ocupacional e como que a gente pode tanto educar e os estudantes com os veterinários também, né? Porque ali a gente percebeu o quanto tem uma falha aí, né? Em algum momento, porque as pessoas começaram a sair correndo e daí a gente ficou pensando, mas o que tem de diferente, né? Assim, por que a gente não tem que tomar esses cuidados sempre, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esses cuidados sempre têm que ser tomados, é que a gente acaba no dia a dia esquecendo, né? Então, por exemplo, quando teve o caso de São José dos Campos, o vídeo mesmo circulou por grupos de veterinários de São Paulo, de outros municípios, mas não chamou tanta atenção. Acho que é porque foi o caso de raiva no município de São Paulo, né? Uma das maiores cidades do país, né? E aí caiu na mídia falando que era a raiva canina. Então, parecia que era aquela raiva antiga, que era aquela raiva, né, agressiva. Então, todo mundo ficou meio desesperado. Então, até sair a variante... E, assim, o público leigo não sabe, né, que tem dois tipos, né, que vai ter a raiva do cão, né, do vírus canino e a variante de morcego. Então, até a gente está ainda, né, fazendo esses encontros tal para divulgar melhor, né? Ainda bem que até que não demorou tanto, né, para sair a tipificação da variante, né? Porque a gente estava preocupado também porque estava se falando muita coisa, né? Então, não tem mais campanha, então é por isso que não é por isso, né? Como a gente mostrou na série histórica, os casos têm acontecido todo ano, 1, 2 casos por ano, né? Teve esses anos todos que eu mostrei, né? Vários casos de cão e de gato, então não mudou nada na situação epidemiológica, né? Mas, no fim, a gente até achou bom, porque lembra todo mundo, né, que a raiva ainda existe, né? Que é o que o pessoal fala, até o moço da UPAS, que teve com a gente num dos eventos, que ele falou que a raiva, ela como é que ele fala? Ela é vítima do seu próprio sucesso, né? Teve o sucesso da campanha de controlar a raiva, né? A variante de cão, e aí fez com que o pessoal esquecesse um pouquinho, né? Ela está no grupo das doenças negligenciadas hoje em dia, né? A raiva, porque não é lembrada, como foi controlada, principalmente de cão e de gato, então a gente acaba não lembrando, né, nem como um diagnóstico diferencial. Então, foi bom até para chamar a atenção disso e também pelo risco, como você falou, ocupacional, né? Não só os veterinários, o pessoal que trabalha, às vezes, no zoológico, que mexe diretamente com os animais, o pessoal que trabalha em laboratório. Então, tem vários que precisam fazer a pré-exposição, né? Mas não a população como um todo, né? Porque também saiu esse papo de, então vamos vacinar todo mundo. Não é o caso também, não tem justificativa epidemiológica para isso, né? A principal doença neurológica que a gente suspeita, né, no cão é a cinomose, né, que em veterinário Então, assim, no caso desse cão, né, Soledad, ele deu, parece que negativo num teste rápido na clínica, mas posteriormente ele teve o teste
do PCR positivo para sinomose. Então, o que é importante, que eu achei bem interessante nesse caso, é que como mesmo o animal com sinomose, ele estava com raiva. Então, aí mostra para a gente o quanto é importante a gente encaminhar mesmo. Está com sintoma neurológico, deu sinomose, vamos encaminhar para fazer diagnóstico de raiva, um diagnóstico diferencial, para descobrir, né, Karen? Inclusive, depois desse caso, saiu uma nota técnica do Instituto Pasteur dizendo que, mesmo que o animal seja positivo para sinomose, para enviar para a vigilância da raiva, né? Então, antes o que acontecia? O animal, sintoma neurológico, positivo para sinomose, morreu de sinomose, descarta, não manda para a vigilância de raiva. Hoje, depois desse caso, a gente está orientando os veterinários a mandarem a amostra mesmo que ele seja positivo para sinomose. Então, assim, tem doença neurológica, mesmo que tenha um teste positivo para outra doença, envia para a vigilância da raiva. Tá? Outra questão que me chamou a atenção também nesse caso porque, assim, a maioria das vezes a gente tem um animal com sintoma neurológico em sofrimento. Ele tem várias convulsões ao mesmo tempo, se agravando, a gente não consegue controlar com as medicações anestésicas e o animal continua tendo os quadros de epilepsia. E aí a gente faz a opção pela eutanásia. E foi o caso, né? E aí, no caso, que a gente tem livros que mostram que o material para envio, para fazer o diagnóstico da raiva, a região do hipocampo, não foi nesse caso também, né? Como estava, o vírus da raiva, ele é ascendente, ele vai da periferia, né, e vai para o sistema nervoso central. Então, ele chega aqui na região da medula, cerebelo, tronco cerebral e depois a região do hipocampo. Então, ele, como tinha uma carga viral menor, provavelmente, e aí, por isso que se fez o PCR, foi RT, PCR? RT? Então, em tempo real. Então, aí não foi só o hipocampo, né? Porque os livros falam hipocampo. Né? Então, por isso que é importante enviar o cérebro inteiro, né? Hoje a gente tem feito capacitações nos municípios, no GVS, exatamente orientando a coleta e o envio de amostras. E um dos pontos que a gente sempre chama atenção é em relação ao tipo de amostra. Então, o troco encefálico, ele é importante, super importante, né, para o nosso diagnóstico, o cerebelo também. E às vezes a pessoa manda só, né, o encéfalo mesmo, não manda o resto. Então, a gente considera importante, a gente tem levado isso nas capacitações e a gente espera começar a receber mais. Ontem até teve um evento na Faculdade de Saúde Pública, sempre tem aqueles eventos na última quarta-feira do mês. Se vocês quiserem entrar no site, no YouTube, né, tem o YouTube da Faculdade de Saúde Pública, tem a palestra do Dr. Enio, né, que é da equipe da Karen, que é pesquisador lá do Pasteur, e aí ele explica bem, porque teve uma demora, até que não demorou tanto, né, como eu falei, mas teve uma demora no diagnóstico por causa dessas dificuldades técnicas até, né, porque a prova, acho que a Karen pode falar melhor que eu, mas a prova ouro, né, para o diagnóstico é imunofluorescência direta, mas ela deu negativa, por causa dessa carga viral baixa. Aí o doutor Enio explica os vários passos que tiveram que ser feitos para comprovar. O doutor Paulo Brandão, né, que fez o diagnóstico, já tinha feito o RT-PCR, já tinha dado positivo. Mas para tipificar, teve todo um trabalho também do laboratório, teve, né, participação do CCZ, do Pasteur, então foi um caso foi diferente, mas foi bem bacana. Bom, para diagnóstico, a gente tem a imunofluorescência direta, que é o nosso padrão ouro, né? É uma técnica sensível, uma técnica específica,
mas nenhuma técnica é 100% sensível, 100% específica, né? Então, sempre vai ter algum momento que aquela técnica ela vai falhar. Então, para a raiva, a gente normalmente usa uma segunda técnica. Normalmente é uma técnica que amplifica o vírus, né? Então, pode ser um isolamento viral, que pode ser em célula ou pode ser em camundongo, ou pode ser uma PCR, uma RT-PCR, um real-time, que vai amplificar o material genético, né? Então, para a raiva, a gente sempre usa 2 testes. E aí, nesse caso, o Paulo fez a imunofluorescência, deu negativa, provavelmente porque a carga viral era muito baixa. E depois ele fez o real-time. E aí o real-time, que é uma técnica molecular, ela é muito mais sensível e detectou apenas no tronco encefálico. E aí depois tem toda a dificuldade, né, para sequenciar, porque às vezes quando a carga viral é muito baixa, você não consegue ali um produto para sequenciar logo de cara. Então você tem que repetir, você tem que fazer outros testes, você tem que tentar outros genes, né? Então foi o que aconteceu. Até que não demorou tanto, né? Porque ele tentou um gene, tentou outro, mandou para o CZ, enfim. Mas no final ele conseguiu sequenciar e deu variante 3, né? Ainda bem. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Posso abrir para eles fazerem perguntas? Podemos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer que eu leve aí o microfone? Melhor, né? Para todo mundo te ouvir. Obrigada. Oi, boa tarde. Meu nome é Karina. A minha pergunta é mais específica para a doutora Ana, porque eu fui criada a minha vida inteira em Budas Artes, então eu conheço um pouquinho a região. E, na verdade, a minha dúvida é do que seria, na sua opinião, o que a gente poderia fazer enquanto profissional da saúde, enquanto profissionais da prefeitura, para tentar retomar a vacinação, as campanhas de vacinação, porque claro que nós temos probabilidade de caso em todos os lugares e na Grande São Paulo também, mas quando a gente fala ali de Embu, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, nós estamos falando de casos específicos de, primeiro, região de mata, né? Nós temos bastante serra, então a gente tem ali bastante pedaço de mata, onde a gente pode acabar tendo mais morcego e, portanto, menor probabilidade de caso. E também em região periférica, né? Onde os tutores, na maioria das vezes, não têm condições financeiras de levar o seu pet, mesmo que seja para fazer a vacina de raiva, né? Que às vezes para a gente pode ser algo básico, né? Que nós temos, e para o tutor aquilo pode fazer falta ali no seu dia a dia. Então eu vejo ali nessa nossa região uma parte um pouco mais sensível, né, de que a gente precisa. Eu queria saber o que a gente pode tentar fazer ali como primeiros passos para a retomada das campanhas, além do projeto de conscientização, que eu acho essencial, né, essa nossa conversa aqui, conversa com as outras faculdades, com os outros profissionais, é essencial. Mas o que eu queria saber, como que a gente pode tentar dar os primeiros passos nesse assunto. Agora sim. Então, a gente que está, pelo menos há 14 anos, a gente vai vendo o poder público, ele não tem mais essa questão, tem poucos concursos, o pessoal vai, pouco pessoal para trabalhar, né? Poucos veterinários que... Tem a questão da saúde única, né, que as pessoas têm que ter... a importância do veterinário é muito importante, porque não é só trabalhar a saúde humana. O humano está junto com o animal, o humano está junto com o meio ambiente. Então, é uma questão da saúde única. Nós temos que estar todos juntos, né? Todos os profissionais juntos, trabalhando em prol disso.
E ontem mesmo eu fiz uma pergunta para o doutor Enio justamente sobre isso, né? Como melhorar essa questão de abrangência na vacinação nessa região. É uma região que tem Mata Atlântica, é uma região que a gente tem morcegos incentívoros. Assim, eu me recordo, acho que faz uns 5, 6 anos, teve um morcego incentívoro no centro do Embu, reagente à raiva, né? Então, assim, tem morcego positivo para a raiva. Que tem. O quanto é importante o proprietário, ou mesmo os animais errantes, né, que estão abandonados, serem vacinados, né? Na questão das praças, a gente mantém os animais vacinados. Os animais de acumuladores vacinados. A gente tem que ter essa vigilância. Acumulador, região de área pública, praça, Praça da Lagoa, Praça Central, eu estou vendo no caso do Embu, né? Praça ali do outro lado, né? No Jardim Santo Eduardo, Vazame. Então, a gente faz nos animais ali que a gente sabe que são comunitários, que a gente sabidamente, a gente sabe que são animais de rua, que são tratados pelos comerciantes. Isso é fato. Agora, o que é importante, hoje, até é que veio a pandemia e veio um monte de outras questões, a raiva ficou, outras zoonoses ficaram para trás, principalmente a leishmaniose também nessa região. Você expandir os postos fixos, né? Você ter mais posto fixo. Você ter posto fixo na subprefeitura, você tem um posto fixo próximo na divisa São Paulo, Embu, Itapecerica, São Paulo. Eu acho que o quanto é importante a gente seguir o mesmo padrão de São Paulo, que a gente tem as unidades de vigilância em saúde parceiras, né, da divisão de vigilância zoonoses. Se não fossem as unidades de vigilância em saúde em São Paulo, o que seria da cidade de São Paulo? Eu vejo que os municípios vizinhos têm que seguir a mesma linha, né? Tem que ter uma estruturação também de, pelo menos, a cada, por exemplo, em São Paulo é 1 milhão, em uns 300 mil, mais ou menos, quantas UVs são? Não lembra, né? Uns 20, 25 UVs, mais ou menos, por aí, né? Eu penso, pelo menos em Embu, pelo menos uns 6 postos fixos. Penso, sim. Uma coisa mais para frente. Porque já que não tem as campanhas de vacinação, a gente precisa dar subsídio para o munícipe chegar, pelo menos, mais próximo possível. E o que pode ser feito, o que a gente faz também, são as pequenas campanhas. Mas, assim, isso dá problema, a gente não pode divulgar. A gente tem que usar, a gente usa aquela plataforma da Covid, que você, o proprietário, faz inscrição para fazer a vacina do seu bichinho, só que em vez da vacina da Covid para o animal, a gente usou a mesma plataforma para estar vacinando os animais, fazendo a inscrição. Só que isso não é muito divulgado. Então, se divulgar, é um inferno, né? Um inferno. Você não consegue, vai ter etapa, vai ter briga. É que nem uma época da campanha de vacinação da febre amarela aqui em São Paulo, não sei se vocês lembram, né? Foi terrível, né? Então, assim, tem que tomar cuidado também a questão da divulgação, tem que ser bem estruturado. Então, no caso, a gente fez a inscrição pela plataforma para estar vacinando os animais. Mas a gente não consegue abranger, não são todos os proprietários que vão lá, que têm a responsabilidade de estar levando o seu animalzinho mesmo para vacinar. E até que ponto ele tem o tempo de estar levando durante a semana também. Teria que fazer também isso de finais de semana. E durante o final de semana não existe trabalho de final de semana em prefeitura. Em prefeitura, de final de semana são as campanhas.
como a gente tem a campanha de vacinação para as crianças, para os idosos, campanha de vacinação dia D, dia da dengue, semana da leishmaniose. Aí sim a gente tem o trabalho de final de semana. Agora, de campanha de posto fixo de final de semana, não. Difícil. Então, aí teria que ter gente para estar levando o bichinho lá durante a semana. Isso para ter a vacina gratuita. Eu, assim, no meu ver, vacina antirrábica, ela não é cara. Então, até que ponto, né? Vou gastar muito. É porque tem aquela questão, assim, é gratuito. E gratuito eu tenho que buscar até o finco o gratuito. Mas uma vacina antirrábica não é cara, gente. Você pode vacinar na clínica do lado, né? Eu queria complementar, assim, né, como o Instituto Pasteur ali, né, que, assim, o que a gente sempre fala, né, as campanhas, elas eram para quê? Para estabelecer num curto espaço de tempo, né, o que está lá, a barreira imunológica, tal, para interromper a transmissão de uma doença. Então, foi o que foi feito na Covid, quando começou, né, a gente estava com uma epidemia, foi feita a vacinação. Só para dizer assim, que a da raiva não vai voltar à campanha, né? Tem muita prefeitura que tem pedido e tal, mas assim, a campanha não vai voltar porque não se justifica mais por tudo aquilo que a gente explicou, pelo controle da variante 2. A gente sabe das dificuldades dos municípios de fazerem, né, esses postos, porque às vezes falta profissional, isso é uma realidade. Tem muito município que tem se adaptado, às vezes um pouco maior, por exemplo, Campinas, eles fazem o posto fixo, por exemplo, última sexta-feira do mês na UBS tal, na quarta-feira do mês, toda quarta-feira na UBS tal. Então, eles vão, é um posto fixo, quer dizer, todo mês, na última sexta-feira está na UBS tal. Então, a pessoa já sabe. E aí pode tentar ter apoio assim, de rádio da cidade, algum jornal, às vezes ajuda em cidade pequena. São Paulo não sei se funciona tanto, sai mais na mídia, assim, em televisão e tal, mas tentar essas mídias para também ajudarem nessa divulgação, né? E aí também a gente conta com vocês para também ajudarem assim, a explicar por que não tem mais a campanha, né? Não é por falta de recurso, não é por falta de vacina, o Ministério da Saúde manda. Então, por exemplo, o estado de São Paulo não tem mais campanha. A região sul, todos os 3 estados da região sul não tem mais campanha desde os anos 80, né? 90, né? Desde os anos 90 eles não têm mais campanha e não tem relato de caso, eles mantêm a vigilância. A gente começou agora no ano passado, mas tem estados que precisam da campanha, então tem muitos estados que ainda continuam, o Ministério envia vacina. E a gente também não parou nunca o envio de vacina aos municípios, só que agora mudou a forma de vacinar, né? É uma vacinação de rotina, então é durante o ano todo, não é mais só aquele mês, aquelas semanas, durante o ano todo, de forma contínua. E aí os municípios estão se adaptando nesses postos fixos. A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade mesmo. Tem município que não tem nenhum veterinário no serviço da vigilância. Então, está se tentando adaptar os próprios agentes, né, as zoonoses, endemias, eles podem vacinar, mas tem que estar sob a supervisão do veterinário. Se não tiver nenhum, aí fica mais difícil, né? Mas é nesse sentido, assim, não justifica mais ser todo aquele trabalho, aquele gasto, que a gente não está mais numa situação epidêmica. Agora, né, a gente está numa área endêmica, com casos esporádicos, né? Então, por isso, tem muita prefeitura que manda, a gente responde ofícios toda semana, estou com um monte lá para responder. Né? A gente tenta explicar isso. Eu sei que é uma fase de adaptação, porque foram décadas de campanha, né? Mas agora não precisa mais, é uma questão que a gente fala individual. É também passar um pouquinho de responsabilidade para o tutor do animal, que ele tem que manter a saúde do animal. A gente sabe das dificuldades, tem, né, as cidades do interior, tem pessoas que moram em chácara, então cada município pode se adaptar e fazer um posto fixo para tentar atender, né, essas, né, comunidades, essas áreas, né? Queria fazer uma pergunta em relação assim, a gente
a população é muito pobre, né? Grande parte da população é muito pobre. Então, por mais que não seja muito caro, tem ali a consulta, né, do médico veterinário, tem a vacina, tem os efeitos colaterais que também, às vezes, assustam veterinários ou tutores. E pelo que a gente sabe dos guidelines internacionais, a vacinação não deveria ser dada todo ano de raiva pelo fato dela conseguir imunizar, por exemplo, o animal por, dependendo ali do guideline, vários anos. Não faria sentido rever, pelo menos para os tutores que estão realmente ali indo vacinar o animal e tem todos esses cuidados de rever a legislação para que não seja obrigatório, em vários casos, a vacinação anual de uma vacina que não precisaria ser anual? Mas aí o receio assim, da pessoa esquecer, porque já é uma doença que está um pouco, né, esquecida, negligenciada. Se a gente não vacinar todo ano, aí pode ser esquecida mesmo, assim, né? Então a gente acha que ainda é importante, né, pelos casos que ainda ocorrem, por ser uma doença fatal, né, na maioria dos casos, e pela saúde humana, né, que sempre é visando a saúde humana, né, a vigilância como um todo, vigilância em saúde é preservar principalmente a saúde humana, primeiramente, né? Então, a gente julga que é melhor vacinar todos os anos, né, anualmente, e já com essas dificuldades, né? Se a gente puser a cada 2 anos, aí pode aumentar ainda o número de animais que poderiam não ser vacinados, né? Então, é por isso que, mesmo em clínica veterinária particular, ainda indica, né, anualmente, mesmo animal que é domiciliado, é bem tratado, né, pelo risco. E tem também, mesmo na parte humana, a gente nunca sabe se o animal respondeu bem à vacina, o humano também, né? Então, como você não vai fazer sorologia dos animais, né, só em caso geralmente de viagem, é mais seguro vacinar todo ano, né, do que ter o risco de ter animais que também não responderam à vacina, né? Eu julgo que é por esse motivo. Falando em periferia, eu trabalhei 10 anos no Jardim Ângela, né, num hospital veterinário. E eu não cobrava consulta, porque tem uma questão, é consulta, mais vacina, não sei o quê. Então, era o hábito, porque é uma população mais carente, eu não cobrava consulta, eu fazia a vacina. Lógico, se a gente faz o exame, né, palpa, ausculta, visualiza, né, vê mucosas, hidratação e tal, faz as perguntas pertinentes, mas a gente não, eu pelo menos em periferia eu não cobrava a consulta, mas é um hábito, né, dos veterinários cobrar a consulta mais a vacina, que a vacina antirrábica aí, não sei, acho que a nossa colega da MSD pode estar falando mais ou menos quantos clínicos veterinários estão cobrando, né? Então, assim, se você colocar a consulta mais a vacina, aí realmente não fica muito viável, né, para as pessoas mais carentes. Mas na época que em 2005, 2006, 2007, eu não cobrava consulta, era uma regra, né, do hospital, da clínica veterinária. A gente fazia com que esse proprietário fizesse outras vacinas, que é a sinomose, parvo, lepto, que na época era V6. E depois veio a V8, depois V10. Então, a V6 era maravilhosa. Então, bastava ter uma V6, a antirrábica, pronto. É o mais importante. Pessoas mais carentes não poderiam estar pagando outras vacinas, mas principalmente a múltipla, né, para cobrir a sinomose, parvovirose e lepto, e a raiva. Era isso. A gente não cobrava, mas aí depende, né? Acho que tem uma questão. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então,
eu vou aproveitar para agradecê-los, né, pela presença, pelo tempo aqui que vocês estão demandando aqui com a gente. Agradecer a Iracema e a Vô de novo aí pela ajuda, né, no contato com vocês e dizer aí para os alunos que tem um campo enorme, né, dentro da saúde pública, das zoonoses. A gente vê que cada vez menos pessoas vão se dedicando para isso, mas é uma área que precisa, né, de profissionais, uma área tão importante aí dentro do que vocês fazem. Então, parabenizar vocês também, agradecer a Lê pela presença aqui nesse momento. E a gente vai ter um sorteio. Você vai pedir para alguém falar um número ou... Alguém não assinou aqui a lista da veterinária? 2. Tá. Sortear de 1 a 10? Tá, eu vou pedir para a Karen, já que você está aqui mais perto. O número de 1 a 10. 7. 7. Agora todo mundo vai querer escrever até assinar a lista. A gente pode mostrar o que vai ser sorteado, vem cá, que é super bonito. Doenças caninas transmitidas por vetores. É lindo esse livro. Vai dar certo? Ela sorteou 7, tá? Número 7. Não sei. Então... Aproveitando, né, os alunos aí que não assinaram, para atividade complementar, tá bom? 5 horas de horas obrigatórias. A gente está ficando curioso para saber quem ganhou, porque eu não entendi como vai ser esse sorteio, mas... Ah, tá. Marcos Vinícius? Ah, ele foi o primeiro a chegar, ó. Muito bom, gente. Obrigada, viu? Agradeço muito a presença de todos e peço uma salva de palmas aí para os nossos palestrantes.